Chegou, minha gente! É o último sextou do mês. Passou voando? Ou foi só aqui, hein? Passou, né? E vocês, estão prontos para virar a página ou vão ficar aí com saudade de janeiro, hein? E já que eu falei de saudade, hoje é o dia dela, essa palavra que é um patrimônio lexical e emocional do Brasil, porque o substantivo saudade só tem no Brasil, meninas e meninos. Saudade é coisa de brasileiro, não é só lembrar de alguém, é lembrar de alguém fazendo drama e ouvindo Bruno e Marrone. Eita sofrência! Do que você tem saudade? Conta pra mim. Eu tenho saudade, sabe do quê? De ganhar aquelas borrachinhas cheirosas, sabe? No começo do ano. Caderninha, agenda pelo dia, adesivo, adorava. Hoje eu sei o precinho que dá essa conta, viu? Vamos falar disso hoje. Mas eu tava mesmo, era com saudade de falar com vocês. Então chega mais, porque hoje o programa tá informativo, tá ligeiro. Aqui é serviço de qualidade, meu bem. É dica atrás de dica, do jeitinho que a gente gosta. Então bora, partiu! Você tem filho em idade escolar assim como eu? Então, meu amor, você reconhece esse olharzinho aqui, ó? Você tá vendo? Esse mistinho aqui, ó, de desespero com alívio, hein? Que só as voltas aulas são capazes de provocar na gente, não é verdade? Afinal de contas, dói no bolso, mas te devolve em tempo. Eu estou livre, a minha agenda é minha. Obrigada a todas as professoras, aos professores, aos coordenadores, aos diretores das escolas. Obrigada ao Senhor, meu Pai, a minha mãe. Obrigada, volta às aulas. Eu te amo, escola. Eu jamais falei mal de escola na minha vida. Nunca! Eu te amo, educação brasileira. Fofoca inteligente. O quadro de hoje é pra gente que passou metade das férias escolares sem saber o que inventar pro nosso filho fazer e a outra metade inventando coisa pro nosso filho fazer. Que dicotomia é essa? Eu nem sei. O quadro de hoje é pra gente que foi dormir pensando em lista de compras de uniforme. Em lista de compra de quê, ó? Material escolar. Me diz a verdade, você já bateu o olho naquela lista gigante e pensou: minha gente, mas eu tô fornecendo papel pro Banco Central imprimir todo o dinheiro do Brasil? Que é isso? Por isso eu trouxe aqui pra você a verdade. Nem tudo o que aparece nas listas pode ser exigido pelas escolas. Você sabia disso? Segundo a legislação brasileira, as instituições de ensino não podem exigir itens que não sejam de uso individual e diretamente ligado às atividades pedagógicas do aluno. Ou seja, itens de uso coletivo são de responsabilidade da própria escola. É isso. Então fiquem atentos com essas listas e o mais importante é esse recado aqui. Acompanhe a vida escolar dos seus filhos. Você não vai se arrepender. E você, já ouviu falar do Fevereiro Sem Celular? É um movimento global que convida a gente a repensar a relação com quem? Com esses dementadorzinhos aqui, ó. Eles mesmos. Inspirado em campanhas como Janeiro Sem Álcool, a iniciativa propõe um detox digital que é para nos ajudar a recuperar o controle sobre o nosso próprio tempo. E os dados são chocantes, gente. Segundo a empresa por trás da campanha, usuários de smartphones checam seus celulares em média 221 vezes por dia. Eu fiz umas contas aqui para você ter uma ideia. Considerando 8 horas de sono, isso dá mais ou menos uma olhada a cada 4 minutos. Já pensou? Isso aqui, ó, realmente foi projetado para manter a gente preso dentro deles. É ou não é verdade? Eu gostei dessa campanha, viu? E eu vou aderir. Só
responder essa aqui primeiro, rapidinho. Só desliga aí, vai pegar mal, né? Falar que vou participar da campanha é minha mensagem importante. É importante. E por falar em detox e saúde, eu preciso começar esse quadro falando dos 82 anos da Cassi. O plano de saúde mais antigo do país fez aniversário agorinha, na última terça, dia 27. Criada por iniciativa dos próprios funcionários do BB, em 1944, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil tem atualmente mais de 720 mil participantes e está presente em todo o território nacional. Parabéns, Cassi, que venham muito mais anos de história, compromisso e trabalho. 82 anos não é para qualquer um não, viu? E se fosse um associado aqui da NAB, ia estar coladinho com a nossa equipe de 70 mais, não é mesmo? Aliás, essa semana a NAB 70 mais lançou o Guia de Bordo 2026 Longevidades, um projeto desenvolvido para quem deseja viver de forma ativa e consciente. O diário é um guia prático de reflexão e ação, criado para acompanhar a jornada de longevidade ao longo de todo o ano de 2026. Ficou curioso? Então corre lá no site da NAB, acesse agora essa agenda, ela foi feita para você. Entrevista com o convidado. O convidado de hoje é um goiano apaixonado pelo que faz. Ele é médico oftalmologista e nas horas vagas, adivinha? É cantor sertanejo. Não falei que ele é natural de Goiânia? Ele se formou em medicina em 2011 e veio para Brasília no ano seguinte. Hoje atua em 3 clínicas aqui na capital federal. Seja muito bem-vindo, Dr. Samuel Duarte. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem. Vamos conversar bastante. Eu sou oftalmologia, que é uma área que de fato eu gosto bastante, viu? E eu não preciso não, viu? Eu não preciso de oftalmologista não, sei. Tá? Doutor Samuel, a gente falou aqui no programa sobre uma campanha super interessante que chama Fevereiro Sem Celular. Então já fica aqui pensando, esse tempo longe das telas também faz bem para a vista? Quais são os principais danos causados à visão do uso excessivo de telas? Que legal a pergunta, né? Esse é um assunto muito atual, os pacientes nos questionam muito sobre. A verdade é que as telas, elas têm alguns problemas. Uma delas é a questão da distância da visão. A gente, usando muito a visão em proximidade, sobretudo nos jovens e crianças, você tende a um processo de miopização. A miopia do paciente vai progredindo. Na pandemia, nas regiões que tiveram muito lockdown, teve vários trabalhos mostrando que a miopia progrediu rapidamente. Por que pareça, o hábito que a gente tem de brincar na rua, andar de bicicleta, jogar futebol, para a visão também é muito importante. Olhar para o horizonte, Sim, né? Sim, eu vou até me lembrar da minha época da residência, quando a gente fazia aquelas campanhas, mutirões, enfim. As populações ribeirinhas, populações rurais, não tem problema de grau fácil. A população urbanizada, aquela população que está sempre aqui em visão de perto, computador o dia inteiro, progride muito. Então, de fato, a gente orientar as crianças sempre que possível, afastar as telas, isso é importante, sair um pouquinho. Segunda preocupação é que a gente sabe que as telas emitem muita luz da frequência azul, né? E a luz azul, ela é importante para nós, seres humanos, como excitatória. Ela deixa a gente mais ativo para trabalhar, tira aquele som, aquela moleza. Então a luz azul ela é importante. Porém, o excesso da luz azul, ela gera uma morte celular precoce. Isso vale para a pele também, né? Então, por algum motivo, ela estimula a apoptose celular. Na retina, que é uma pelezinha captadora de visão, essa luz azul a gente acredita que faça dano também. O em que não temos nenhum trabalho falando em quanto tempo é seguro e quanto tempo não é. Porque pensa, teria que ter um grupo assim, olha, esse grupo vai olhar para uma tela da marca X por tantos minutos, outro grupo vai olhar para outra tela marca X por tantos minutos, chegou em casa não pode mexer em nada, vamos comparar ao longo de anos. É muito difícil um trabalho assim, né? Mas entende-se que quanto menor a tela, pior, e essa luz azul também. Exato, então aquele brilho muito intenso celular próximo, pior. Então a televisão ela é menos pior de fato que um celular, por exemplo, né? Então o que a gente orienta nos cuidados gerais, sempre possível, olha para longe, existe uma regrinha, chama regra do 20-20-20. A cada 20 minutos você olha para um objeto a 20 pés de distância, que seria 6 metros ou mais, por 20 segundos.
Então uma regrinha fácil, uma fisioterapia para o olho, sempre que possível olha para longe, isso é legal. Segunda regrinha que a gente fala, reduz o brilho, então mantém mais afastado com menor brilho. Lá, hoje os dispositivos, eles têm aquele controle de filtro azul, modo noturno, deixa ativado full time, não precisa ser só à noite não, deixa o tempo todo ligado aquilo lá, sabe? Vai deixar a tela um pouco mais amarelada, tem gente que não gosta da cor que fica, né? Então normalmente arquiteto, pessoa que mexe com cores ali, sei lá, artistas, não gostam muito do aspecto, mas depois disso a proteção ameniza alguma coisa. E os óculos com filtro azul, né? Os pacientes eles questionam muito também. Teve um trabalho maior, uma meta-análise lá no finalzinho do ano retrasado, se não me engano, que não mostrou evidência estatística de confortar mais em quem usa lentes com filtro azul. Então parece que esses óculos com filtro azul, apesar deles amenizarem a questão do brilho e tudo, não é tão protetor assim. Teria que ter uma banda maior do azul protegido, só que daí mudaria muita cor, o óculos ficaria tonalizado, o paciente ficaria queixoso. Então a gente não tem ainda um recurso muito bom para filtrar azul. Então o que a gente orienta é o quê? Sai da tela, entendeu? Põe para jogar futebol, andar, correr, sair na rua, a gente fazer isso também, que é importante. E falando em menino sair da tela, tem um recorte de idade que é seguro, ó. Antes disso, impossível, não dê tela para os seus filhos. Então, a sociedade... Já me dei essa lição. Sim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela criou um ritmozinho por idade, né? Um passo a passo. Primeiros 2 anos de idade, a orientação que não forneça telas, né? Dos 2 aos 4 anos tem um tempinho, se não me engano é de 15 a 20 minutos, não mais do que isso. Daí com o tempo você vai aumentando esse intervalo. Mas assim, a gente orienta porque o nosso maior medo é essa questão da miopização. Em criança, muito jovenzinho, na fase de formação, se a criança ficar míope quando criança, ela vai ter uma miopia altíssima quando adulto. A criança ela tem que nascer hipermétrope. Normalmente a criança nasce ali com 4 graus, 3 graus, 5 graus, não tem criança de óculos, porque ela nasce hipermétrope e o músculo compensa. Se você pega uma criança com 5, 6 anos e ela já tem miopia ali de 1 grau, 2 graus, ela vai ter 15 graus daqui a um tempo. Então é muito sério. Então você tem que tirar a criança da visão de perto. Então a sociedade, como mecanismo de proteção, falou: não se expõe de jeito nenhum até os 2 anos. Depois disso vai expondo um pouquinho e sempre que possível estimule a olhar para longe. Perfeito. E pra gente que é velho, né? Pensando aqui. Então, se o impacto já é grande na criança que tem essa força muscular, sim, aqui pra pessoal 40 a mais, assim como então, eu, né? A presbiopia tá ali. A presbiopia ela puxa, né? Então, assim, para nós adultos, além dessa questão toda, né? Própria questão da luz azul, ser agressiva e tudo, tem um outro problema. Quando a gente usa muita tela, a gente reduz a frequência do piscado. Então, quando a gente está em visão de perto, sobretudo numa leitura, uma visão concentrada, um jogo, alguma coisa assim, a frequência do piscado reduz bastante. Tem um dia que eu deixei, eu estava olhando meu filho ali, estava com o celular na mão, eu fiquei olhando ele assim e filmei com outro celular. Te juro, ele ficou 1,5 minutos sem piscar concentrado, e quando piscou foi meia boca, assim, porque a criança tem uma tolerância muito grande, né? E eles concentram muito. Mas nós adultos fazemos isso também. A frequência do piscado normal seria 1 a 2 a cada 5 segundos. A pessoa na frente da tela pisca uma vez a cada 20, 30 segundos às vezes. Claro que quando ele está irritado pisca mais, mas a gente tolera muito mais. Depois você repara alguém concentrado na tela para você ver. Não está piscando a cada 5 segundos. E junto que a gente mora em Brasília, junto que a gente está exposto a ar-condicionado, privação de sono eventual, mulher usa maquiagem, tudo isso também é fator de agressão, né? Daí, então a tela para a gente faz mal também a questão do piscado. Outra questão é a presbiopia. A presbiopia tem que ter uma força muscular. Se você fica o dia inteiro na visão de perto, o músculo não aguenta mais. Chega uma hora que vai conhecer na academia querer agachar o dia inteiro. Então ele não vai aguentar. Então a gente tem que sair da visão de perto. A verdade é essa. Tela em excesso para perto ela é ruim. Deixa a pessoa excitada demais, assim, muito acesa, não consegue dormir, não consegue se concentrar depois, é muita informação, né, o brilho ali. Nós não fomos feitos para isso, a verdade é essa, né? Como o bicho mesmo, a gente não foi feito para isso. Vamos pensar então num público ainda mais, com mais idade, né? O público 70 a mais, que é tão importante aqui dentro dos nossos associados. Sim. E a gente tem tanto conteúdo focado especialmente para eles. Sim. Pensando aqui nessa fase da vida, essas queixas de doenças oftalmológicas, né? Onde que tem que ter atenção? Como fazer para evitar glaucoma? Falamos aqui um pouquinho de glaucoma, catarata, sim, né? Qual esse processo de cuidado, de autocuidado? Como sim, manter a sua saúde oftalmológica? Dá pra gente falar muita coisa, né? Porque a oftalmologia tem uma relação com faixas etárias. Assim, na criança uma expectativa, adulto jovem é outra, o adulto mais para frente é outro, o idoso é outra. A catarata, que é o envelhecimento da nossa lente intraocular, a gente tem uma lente que chama cristalino, ela vai perdendo a elasticidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui é dentro do olho, tá? Essa parte aqui é a retina. O nosso cristalino, ele tá logo aqui assim, ó. Ele tá atrás da íris, logo atrás da menina dos olhos. Então eu vou tirar aqui a córnea, que é a parte da frente, essa partezinha transparente do nosso olho aqui.
Aqui está a íris, que dá cor para o olho, a menina dos olhos, que é a pupila. Logo atrás está o cristalino. Então, quando a gente vê um cristalino de uma criança, isso é um gelzinho transparente, parece um cristal mesmo, por isso aí o nome da cristalino. E à medida que a gente vai envelhecendo, esse cristalino ele vai ficando primeiro mais duro e depois ele perde a transparência. E essa perda de transparência a gente chama de catarata. Tá? É um processo natural do envelhecimento, infelizmente todos teremos, né? Isso vale não só para o ser humano, cachorro, gato, cavalo, também tem catarata. Quando a gente vai vendo muito, vai tendo catarata. Então, uma questão do idoso, faz parte do idoso, em algum momento, ter que intervir nessa lente também, né? Porque essa lente, ela tem função, além de ajudar no foco, ela ajuda na questão do grau e aumento de transparência. Então, se aquilo lá está fosco, não tem como você enxergar, como se tivesse uma lona na frente da visão, né? E o paciente, quando ele opera a catarata, ele fala, nossa, doutor, o branco agora está branco, antes era amarelo. E como é progressivo e devagarzinho, a pessoa não percebe essas variações sutis. Parece que a gente fala assim, olha, você está muito ruim, sua catarata está densa. Doutor, mas eu estou normal. A hora que ele opera, falo, não, ainda mais que a gente opera um olho por vez em catarata, espera um, depois de 10 dias, 7 dias opera outro. Dele, nossa, doutor, que diferença, eu quero operar logo, né? É assim. Mas não há como parar a catarata. Ainda não tem. A gente até tem, assim, a gente pensa no futuro, quem sabe, né, algum meio, mas a gente não tem recurso hoje conservador que não seja a cirurgia mesmo ou que antecipe a catarata. Agora a gente sabe que tem coisas que aceleram a catarata. Por exemplo, trauma ocular recorrente, que encosta muito os olhos, pancada, choque elétrico que tem a passagem pela cabeça pode dar catarata acelerada, diabetes acelera a catarata também, né? Essas doenças do metabolismo, catarata é uma delas. A luz excessiva do sol também acelera a catarata. O cigarro, que aumenta o estresse metabólico, também acelera a catarata. Então tem coisas que aceleram e antecipam, mas é um processo do envelhecimento, a gente chama de catarata senil, né? Mas tem aquelas anteriores. Então você pega o lutador de boxe, eles têm catarata muito novo, lutador de MMA, pancada no olho, tem catarata muito jovem até. Tem paciente que só por coçar, já até atendi um paciente, chegou pra mim, tô vendo nada, estava vendo ontem, hoje não tô vendo nada, coçou, passou a noite coçando, deu catarata traumática que a gente chama, né? Então é rapidinho a lente, ela vai e realmente fica ruim. Então é um processo natural que pode ser antecipado por algumas coisas. Daí vai o cuidado do diabetes, fazer avaliações periódicas, evitar a luz do sol, sempre que possível, olhar para longe. A luz azul, como aumenta o estresse metabólico, talvez acelere catarata também, a gente não tem muita certeza, a gente preocupa mais com a retina luz azul, mas também pode ser que sim. Então são cuidados básicos para a pessoa idosa também, né? E o idoso tem outros problemas, questão de olho seco é um pouco mais intenso, né? Então a questão da superfície ocular do idoso é um pouco diferente. A própria estrutura palpebral não é tão boa mais, então tem uma dificuldade na escoagem de lágrima, não tem um fechamento às vezes tão bom. Então isso tudo muda um pouquinho. Então tem muita coisinha do paciente mais idade também, né? Mas manter bons hábitos de vida, né? Manter uma agenda frequente no seu oftalmologista, Sim. Cuidar dessa preciosidade que são esses dois olhinhos aí no seu rostinho, né? Com certeza, porque eu falo assim, os órgãos do sentido, né? O ser humano ele é visual, o primata no geral, todos os primatas são visuais. A gente não tem o olfato muito desenvolto, paladar muito desenvolto, a audição não é a visão. A visão do ser humano é uma das melhores visões do reino animal. E realmente ficar privado da visão é um problema muito sério e a qualidade de vida fica muito ruim, né? E o cuidado básico, que é a questão da profilaxia, você acompanhar periodicamente, você fazer consultas regulares, obedecer às recomendações que a gente faz, é o que vai proteger, né? Vou puxar um pouco pro meu lado, por exemplo, em retina. Quando eu vejo retina, essa estrutura aqui chama retina, tá? Lá dentro o nosso olho é como se fosse oco, preenchido lá dentro com um gel transparente, que chama-se vítreo. Então esse aqui é a retina. Quando a gente vê a retina, no meu exame, quando eu faço uma avaliação de retina do paciente, a gente consegue ver alguns tumores intraoculares, que você só vê se fizer a avaliação mais completa da retina. A gente vê alterações diabéticas em alguns pacientes, a gente vê alterações de hipertensão. Tem paciente que vai comigo, eu mando para o hospital. Ele passa aqui, eu olho e falo assim, nossa, você está muito grave da pressão, você não vai para o seu carro, você vai para o hospital agora. Então, pelo fundo de olho, né? Daqui, às vezes, você vê um edema de nervo, você suspeita que tem um tumor na cabeça, você manda para o neurologista que suspeita tumor de cabeça. Então, o exame de fundo de olho de mapeamento, por exemplo, avaliar a retina é muito interessante. Então, a oftalmologia não é só para o olho até. O nefrologista, quando ele quer saber se pode ter uma lesão de órgão-alvo, ele manda pra gente, fala, olha o fundo de olho pra mim, vê se eu tenho que preocupar mais com o rim desse paciente. E ele manda pra gente olhar. Então acaba que a oftalmologia não vai só falar da oftalmo. Lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, são doenças reumatológicas, afetam o olho também. Dão inflamação, chama uveíte, dão uma inflamação aqui na parte branca, aqui que a gente chama de esclera, dá uma esclerite. Então, às vezes, por aqui eu falo, você tem doença reumatológica, vamos pro reumato lá que você deve ter alguma coisa. Então, a avaliação oftalmológica, a gente também esquece o oftalmo. Eu falo,
Os pacientes lembram que a gente que é médico, né? E já até doutor, precisa fazer medicina para fazer oftalmo, né? Normalmente é assim. Oculista. Oculista, esse é o termo. Mas a verdade é que a oftalmologia ela puxa para muito outro lado, né? Então o paciente que é bem conduzido e avaliado periodicamente, ele é respaldado até da parte sistêmica também. Né? A gente tem uma certa segurança até de falar, você está bem sistemicamente. Eu, como faço laudo de mapeamento, hoje eu fiz muitos laudos de manhã, todo paciente eu falo, olha, esse laudo que eu estou te dando, leva para o seu cardiologista, leva para o geriatra, leva para o nefrologista, qualquer médico clínico que você vai levar para mostrar. Né? Então é bom quando o paciente ele entende a importância de tudo isso, porque ele começa mais assíduo e os cuidados no geral melhoram, né? Perfeito, vamos cuidar da menina dos nossos olhos, Isso. da janela da nossa alma. E vamos terminar falando aqui de audição. Sim. Completa a frase aqui pra mim. É. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse... Filho, vem cá. Então vamos cantar pra gente aqui. Vamos cantar pra dar palhinha então, Vamos terminar aqui lá em cima. Qual que é a canção aí que Tá você bom. quer dividir com a gente hoje? Vou Na can- capela, hein? Vamos cantar na capela? Tá, vou cantar aqui do Bruno Marrone. Opa! Oi. Então, passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. O sentimento quando acaba, coração até desaba, dá vontade de chorar. O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu faço com essa falta de você. E vai, né? Vai amanhecer e dessa vez eu quero acordar sozinho. Vai ser melhor pra nós, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim. Vai, vou te esquecer, se você já não me quer mais da sua vida. Eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não têm outra saída. Obrigado. Que lindo, obrigada Valeu demais, por isso. obrigado, viu? Nem vou falar mais nada, só terminar. E assim a gente encerra mais um Anab TV. Se você riu, aprendeu ou pelo menos pensou um pouquinho, já valeu a pena. E aqui a gente vai de pensamento do dia. Tá preparado? Anota aí que hoje é sério, hein? As pessoas dão o que elas são, não o que você merece. Quem vai te dar o que você merece é você mesmo. Ou as pessoas que amam você por quem você é. E não pense que você não merece o que você se deu. Porque quando você não se dá, a outra pessoa já deu o que você merecia. E eu me perdi um pouco, mas enquanto eu não merecer o que eu mesma já estava me dando, eu também posso merecer e garantir as outras coisas das pessoas que não me deram nada de nada. Porque no fundo do seu eu, a gente pode enganar todo mundo por quase todo tempo, quase todo mundo por todo tempo, mas a gente não pode enganar todo mundo por todo tempo. Isso é uma verdade que a gente não pode esquecer. Temos que pensar. Fez sentido pra você? Pra mim não.